Boa noite, eu me chamo Gabriel Almeida, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal, e também sou licenciado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O assunto que iremos abordar hoje são os procedimentos de inspeção ante-mortem e pós-mortem no abate de bovinos. Então, iniciando-se pela inspeção ante-mortem. O que é essa inspeção ante-mortem? Essa inspeção ante-mortem é todo o procedimento realizado para observar as condições de saúde dos animais antes do abate. Ela é realizada pelo Auditor Fiscal Federal Agropecuário ou por algum médico veterinário oficial. É realizada a avaliação da documentação pré-abate, a avaliação da condição de saúde dos animais, e os registros de inspeção ante-mortem são realizados através das planilhas oficiais do Ministério da Agricultura. E em relação ao abate de emergência ou necrópsia, quando que é realizado? O abate de emergência ele é realizado toda vez que chega um animal que precisa ser abatido antes do abate normal por algum problema de saúde. Esse abate de emergência ele pode ser de emergência imediata, que é, no caso, os animais que estão sem sinais de dor ou sofrimento, ou então imediata, que são aqueles animais que estão com sinais de dor e sofrimento, como, por exemplo, nessa figura, o animal está em decúbito lateral. No dia desse abate de emergência que foi realizado por mim, esse animal estava também com dispneia e em condições de sofrimento, sendo necessário realmente esse abate de emergência imediato. Além disso, quando chegam animais que necessitam desse tipo de abate, mas que não existe nenhum médico veterinário oficial ou auditor fiscal na empresa, a empresa necessita realizar o sacrifício desses animais e gerar registros para que os veterinários do CIF vejam como foi feita esse sacrifício. Ele deve ser realizado também da mesma forma como é realizado o abate de emergência, entretanto a empresa deve gerar esses registros auditáveis. Quando o animal chega morto, ou quando ele morre nas dependências da empresa, do curral, por exemplo, no corredor de desembarque, esse animal necessita passar por uma necrópsia, realizada pelo médico veterinário também. E essa necrópsia, ela vai avaliar quais são os motivos desse animal ter morrido, ou ter vindo a óbito. Como eu falei, ela é realizada pelo médico veterinário, e posteriormente, quando essas atividades de necrópsia terminam, toda aquela carcaça, vísceras e partes do animal, elas são enviadas para a incineração. Em relação à inspeção pós-mortem, o artigo 126 do Decreto 9013, ele diz que essa inspeção pós-mortem ela é composta pela avaliação da carcaça, das partes da carcaça, das cavidades, dos órgãos, dos tecidos e dos linfonodos, realizada por meio da visualização, palpação, olfação e incisão quando necessário. E ela vai ser realizada em locais estratégicos localizados na sala de abate, chamados de linha de inspeção, além do departamento de inspeção final, que eu vou falar mais à frente. Além disso, o próprio artigo 119 do Decreto 9013, ele preconiza que ocorra toda uma sincronia entre as carcaças, suas partes e suas vísceras, para que seja mantida uma rastreabilidade e, caso exista algum desvio para o DIF, toda essa carcaça com as suas partes sejam desviadas em conjunto para o DIF. Então, essas carcaças elas precisam de um procedimento sistemático de marcação, além da marcação também da lesão quando essa carcaça for desviada para o DIF, para que o médico veterinário e o auxiliar de inspeção que está no DIF, ele possa identificar aonde que foi encontrada a lesão que culminou no desvio de toda a carcaça com as suas partes, para o departamento de inspeção final. Os locais de inspeção, eles são compostos por instalações, equipamentos, instrumentos para a execução desse exame.
além do carrinho como exemplo desses equipamentos, nós podemos ver pias dotadas de esterilizadores, carrinhos para transporte de vísceras, ábacos para marcação de lesões, espaço e iluminação suficientes e etc. Ou seja, ali no abate tem que ter toda uma estrutura própria para inspeção realizada pelos auxiliares de inspeção. Aqui é um quadro sinóptico de todas as linhas de inspeção que existem no abate de bovinos. Eu vou falar delas logo em seguida, de cada uma. E aqui também é um exemplo de fluxograma de abate de bovinos. Como vocês podem ver, existem locais aqui do abate que são distribuídas as linhas de inspeção. Elas não estão juntas. Algumas estão, mas assim, por exemplo, a linha de inspeção A1 da glândula mamária, ela vai estar lá naquela parte de retirada da glândula mamária e em toda essa parte que vai ter uma subsequência de esfola, por exemplo. Já a linha de cronologia, ela vai estar presente na parte de desarticulação da cabeça. E por aí vai. Então, a técnica de inspeção nas linhas, elas vão ser realizadas por meio de uma fase preparatória, que é de responsabilidade do abatedouro frigorífico, ou seja, essa fase preparatória, ela compreende um conjunto de técnicas que expõem as vísceras ou as partes da carcaça para inspeção propriamente dita pelos auxiliares de inspeção. Nas linhas de inspeção também vai haver a marcação de ábacos, por ábacos, na verdade. Esses ábacos são quadros onde são marcadas os tipos de lesões que são encontradas para no final do abate isso tudo ser registrado. No final do abate e na virada dos lotes durante o abate também. Aqui são exemplos de marcações que existem nos ábacos, né? Alteração restrita, contaminação gastrointestinal e etc. Aqui são os ábacos propriamente ditos na figura. E começando pela primeira linha de inspeção, que é a linha A1. Ela é a inspeção da glândula mamária, realizada somente quando existe abate de vacas, né? Obviamente por motivos fisiológicos, e é realizada a inspeção visual, palpação, incisão dos linfonodos mamários e do parênquima da glândula. Aqui é um exemplo de uma glândula mamária com mastite aguda. Logo em seguida, nós vamos ter a linha A, que é a inspeção das patas e lábios, onde nessa linha vai ser realizada a inspeção das patas nos seus espaços periungueais e interdigitais e dos lábios e do espelho nasal, em busca de lesões principalmente vesiculares ou ulcerativas, como por exemplo ocorre com a febre Caso existam essas lesões, elas necessitam serem desviadas para o DIF. Aqui são exemplos, né, da inspeção nessa linha. A linha B é composta pela inspeção do conjunto cabeça e língua. Como que ela é realizada? Com a inspeção visual da cabeça, a incisão dupla dos masséteres e pterigoides, que são os músculos da mastigação, a incisão dos linfonodos locais e a inspeção visual e palpação da língua. Aqui, por exemplo, na figura, é uma inspeção realizada no masséter, em busca de alguma lesão, como, por exemplo, cisticercose. A linha C é a linha de cronologia dentária. Essa linha vai existir quando existem requisitos específicos de determinados países. Ela não necessariamente precisa existir no abate se não houver requisitos de países. Mas, normalmente, nos frigoríficos, existe essa linha, que é a classificação dos animais conforme a idade estimada, por meio desse quadro que é oficial e está presente no Manual de Inspeção de Bovinos do Ministério da Agricultura. A linha D é a inspeção do trato gastrointestinal, baço, pâncreas, vesícula urinária, esôfago e útero. Nela vai ser realizada a inspeção visual e palpação dos órgãos, a incisão dos linfonodos da cadeia mesentérica, incisão do baço e palpação da parte muscular interna e externa do esôfago. Na figura, como vocês podem ver, está sendo realizada a palpação da parte muscular do esôfago. A linha E, ela é a inspeção do fígado.
também realizada por meio de inspeção visual e palpação, incisão de linfonodos hepáticos e dos ductos biliares, incisão do parênquima hepático, se necessário, e visualização e palpação da vesícula biliar. Já a linha F ela é composta pela inspeção dos pulmões, coração, traqueia e glote. No caso do coração, é realizada uma incisão que abre esse coração do ápice até a sua base ao meio para observação das câmaras cardíacas, além do desfolhamento do miocárdio para observação de possíveis patologias, como, por exemplo, cisticercose. Já os pulmões, é realizada a palpação, a incisão dos linfonodos pulmonares e a incisão da traqueia para observação de alguma possível secreção e processo inflamatório, além de uma incisão também no parênquima pulmonar. A linha G é composta pela inspeção dos rins, que é a inspeção visual e palpação do órgão. Esse órgão é importante lembrar que ele pode estar aderido ou não à carcaça, mas caso ele esteja não aderido à carcaça, é preciso haver uma rastreabilidade. Já a linha H, que normalmente é feita inclusive com a linha G, que é a inspeção dos rins, ela é composta pela inspeção da parte caudal das meias carcaças, onde é realizada uma inspeção visual da região, girando a meia carcaça, e devendo-se ter uma atenção com possíveis contaminações e havendo uma incisão dos linfonodos locais, inguinais, pré-crural, ilíaco e isquiático, além da inspeção da cauda. Aqui na figura, como vocês podem observar, está sendo realizada a inspeção do linfonodo isquiático, que é um desses linfonodos, da parte caudal. A linha I é a inspeção da parte cranial das meias carcaças. Ela é realizada da mesma forma como a linha anterior, porém na região cranial. Os linfonodos locais dessa região já são os pré-peitorais e os pré-escapulares, sendo que nessa linha também é necessária a inspeção do diafragma e do ligamento cervical, a fim de buscar possíveis patologias também nesses locais, como, por exemplo, cisticercose e brucelose, respectivamente. Aqui é uma inspeção, né, do diafragma. E em relação ainda àquela carcaça que vai para o DIF, que é o Departamento de Inspeção Final, ela pode ter alguns julgamentos e destinos. Essas carcaças, elas, quando forem para o DIF, ela vai ter alguma patologia suscetível ao desvio para o DIF, mas caso não ocorra essas patologias suscetíveis de ir para o DIF, as demais vísceras e etc., que forem vistas nas linhas de inspeção, vão ser liberadas ou condenadas na própria linha de inspeção. E caso haja desvio para o DIF, nós vamos ter os possíveis destinos. A liberação total, se não tiver nada que comprometa as carcaças e vísceras. O aproveitamento condicional. Esse aproveitamento condicional nada mais é do que um tratamento térmico que esse produto vai sofrer, a fim de garantir que não vai haver nenhum micro-organismo patogênico que possa causar alguma doença para o consumidor. Pode ser feita também uma condenação parcial, como, por exemplo, algum abscesso que foi encontrado no dianteiro daquela carcaça, localizado, apenas ele, vai ser removido ali aquele abscesso e o restante vai ser liberado. Ou então pode haver uma condenação total, quando, por exemplo, essa carcaça apresente alguma patologia que comprometa completamente a carcaça e suas vísceras. Aqui, como vocês podem ver na figura, a gente tem uma ficha de toda a carcaça que tem o destino de aproveitamento condicional e necessita ficar na câmara de sequestro, para posteriormente ser desossada em separado e ser enviada para o tratamento adequado. Aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei. E eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e espero que tenham aproveitado o conteúdo relatado. Muito obrigado.